Se você é proprietário de uma CB300R, de uma XR E300, ou se você está pensando em comprar uma e tem medo por conta dessa pecinha aqui, é bom ter medo mesmo, porque se o cabeçote trincar, custa caro para arrumar. Agora, eu tenho a solução para esse problema. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como identificar se o seu cabeçote ou se o cabeçote da moto que você vai comprar está trincado, por que que acontece isso e o que pode ser feito para não acontecer isso. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, como você consegue identificar se o seu cabeçote ou o cabeçote da moto que você está planejando comprar está trincado? Precisa levar uma oficina mecânica, precisa passar scanner, precisa de um profissional? Nada disso. Você vai precisar de uma ferramenta muito cara, que é essa daqui. Uma bisnaguinha com um pouquinho de gasolina. Por quê? O que acontece? Eu vou mostrar o que trinca no cabeçote. Vou mostrar aí mais próximo para vocês. Tá vendo aqui a rosca da vela? Aqui a rosca da vela, esse furo aqui no meio. É nessa rosca que trinca o cabeçote. Certo? Essa rosca ela trinca e em alguns casos ela vai abrindo e vai saindo para fora. Então como que a gente faz a verificação para ver se o cabeçote ele está trincado ou não? Primeira dica que eu dou. Pega a chavinha de vela lá no kit de ferramenta da moto e vê se a vela realmente está apertada. Até o ideal seria tirar a vela para ver se não tem nenhuma sujeira, para ver se essa arruelinha dela aqui não está danificada, tá vendo? Essa arruela. Vê se não está danificada. Ou simplesmente dê o aperto aqui na vela. Não precisa apertar até sangrar, isso aqui não é um parafuso de roda de carro. Dá o aperto com a própria chave original que vem no kit. Depois que der o aperto, o que você vai fazer? Você vai funcionar a moto e vai derramar gasolina aqui em cima no pezinho da vela, aqui onde está lá a cabecinha que você apertou com a chave. Vai derramar gasolina aqui, vai funcionar a moto, vai acelerar a moto e vai ver se vai soltar, vai sair bolha de ar, né? A bolha da compressão do motor. Se tiver saindo bolha, significa que o cabeçote está trincado. Quais outros sintomas que a moto costuma apresentar quando o cabeçote está trincado? Primeiro sintoma, marcha lenta, a moto perde a marcha lenta, ela não para ligada, ou a marcha lenta fica oscilando, ou a marcha lenta ela demora para chegar na marcha lenta, então ela fica meio acelerada e vai caindo, às vezes cai demais, fica oscilando. A moto tem dificuldade de pegar, a moto pode perder força, pode falhar em alta. Esses são os principais sintomas de que a moto ela já está com alguma trinca aqui no cabeçote. Existem, da época que a gente tinha oficina, existe moto que tinha a trinca no cabeçote e não apresentava sintomas nenhum, né? Então, quais são os pontos que você tem que avaliar na sua moto ou na moto que você vai comprar? Primeiro, se a vela realmente está bem apertada, se não tem sujeira, não tem nada, se tiver você limpa, dá o aperto, faz o teste de gasolina e vê se não está vazando. Se não tiver, beleza, o cabeçote não está trincado. Funcionamento, marcha lenta irregular, não dá marcha lenta, dificuldade de pegar, oscila muito na marcha lenta, às vezes perde a força. Isso são os sintomas de funcionamento da moto. E em alguns casos não apresenta sintoma nenhum. Tá? Então esse daí é o esquema que você tem que fazer para descobrir se a sua moto está com esse problema ou não. Certo? O outro ponto. Por que acontece isso? Né? Por que a dona Honda deu essa falha grave nessa moto aí? O que acontece, pessoal? Esse cabeçote aqui, basicamente, é um cabeçote de CBX 250. Muda alguns encaixes, alguma coisa, mas a parte do funcionamento é de uma CBX 250. Tanto é que as válvulas são as mesmas, os comandos, as molas,
molas, as guias, as travas, as pastilhas, tudo é a mesma coisa da CBXZ 50. O que eu vou falar aqui, né, como vocês já sabem aí, quem acompanha os vídeos anteriores, eu fui mecânico de 1998 até 2018, então eu peguei assim bem o auge do problema desses cabeçotes. E pela minha experiência, pelo dia a dia na oficina, na nossa oficina a gente tinha retífica de motor também, então além de a gente pegar o problema que chegava na oficina, a gente pegava o problema das outras oficinas também. Então na minha opinião, o que ocasiona essa trinca do cabeçote? A Honda ela pegou um cabeçote de Twister, que é uma moto de 250 cilindradas, é uma moto carburada. Qual que é a característica de uma moto carburada em relação a uma moto injetada? Uma moto carburada, a gente observa que ela injeta na câmara de combustão mais líquido, né? Ele pulveriza mais líquido. Ao contrário da moto injetada, que ela pulveriza mesmo o vapor do combustível. Então, só essa diferença de pulverizar mais combustível ou mais vapor, qual é a tendência? A tendência é elevar a temperatura do cabeçote, certo? Primeiro problema. Segundo problema, natural. Foi aumentado 50 cilindradas sem fazer nenhuma alteração no cabeçote. Tá? Outro fator que eleva a temperatura da peça. Tá? Aí o que acontece? O cabeçote, se vocês observarem, ele é uma peça de alumínio. Tá? Ou seja, o alumínio ele é sensível à temperatura. Não só em toda a estrutura do cabeçote, como principalmente nessa região aqui, ó, onde estão as válvulas, né? Ó. Aqui está acontecendo a queima de combustível, né? A explosão. Além de estar ocorrendo a explosão, as válvulas estão batendo aqui na sede. Elas estão abrindo e fechando e batendo na sede. A sede é de aço, a válvula é de aço e ela vai batendo. Como o cabeçote ele acaba esquentando muito, simplesmente por essa adaptação de um carburado para um injetado, adaptação não, né? Simplesmente colocou lá. E também esse aumento de cilindrada sem fazer nenhum ajuste no cabeçote, toda essa temperatura aquecendo o material de alumínio, toda essa explosão, toda essa batida, faz o quê? Faz a sede da válvula é onde a válvula veda aqui. Ela está atrás da cabeça da válvula. Faz com que essa sede ela vai enterrando dentro da carcaça de alumínio. Né? Ou seja, ela vai... Toda essa combinação de fatores faz a sede da válvula enterrando na carcaça. Na prática, o que isso quer dizer? Na prática quer dizer que a válvula começa a subir. Está batendo, ela começa a subir, ela começa a enterrar na carcaça a sede e a válvula começa a subir. Quando a válvula começa a subir, o que acontece aqui? Ó? Esse aqui são os câmbios do comando. Aqui embaixo está a válvula, a mola. Quando essa sede começa a enterrar nessa carcaça aqui do cabeçote e a válvula começa a subir, ela começa a deixar a válvula da moto presa, certo? As válvulas vão ficando presas, principalmente a de escape, que é justamente onde aquece mais. Por isso dessa minha teoria. E daí o que acontece? Mais um fator que eleva a temperatura do conjunto. Né? Vai aumentando ainda mais a temperatura, vai começando a moto funcionar de um jeito que não foi projetada para funcionar, que não é o jeito correto de funcionar. E qual é o ponto mais fraco do cabeçote? Justamente a rosca da vela. Esse é o ponto mais fraco. Por isso ele acaba trincando. Tá? Essa combinação de aumento de compressão, com aumento de temperatura, com uma peça que não foi projetada para trabalhar numa moto injetada, faz romper o ponto mais fraco, que é justamente a rosca da vela.
que a dona Honda fez? Os primeiros cabeçotes, eles utilizavam uma válvula com uma vela, com uma rosca um pouco mais grossa, né? Então trincava mais fácil ainda. Depois, se eu não me engano, depois de 2 ou 3 anos, esses cabeçotes começaram a vir com uma vela mais fininha. Tá? E por último, né, na XRE mais nova, aí, se eu não me engano, de 2018 para frente, se você olhar aqui nessa parte onde vai a válvula dessas motos 2018 para frente, eles preencheram bastante, tá escuro aqui, mas aqui onde vai a vela, eles colocaram tipo assim, preencheram um material de alumínio, né, para ter mais material, né, para ficar mais grosso ali e dificultar a trinca do cabeçote. Porém, não resolve, né? As mais antiguinhas trincam o cabeçote, as mais com meio termo ali, as intermediárias também trincam o cabeçote e as mais novas também trincam o cabeçote. Algumas, conforme eles foram fazendo esses ajustes, foi diminuindo a incidência, mas continua assim. Esse tipo de problema a gente também tem na Titan 150, porque o cabeçote da 150 aconteceu a mesma coisa. Basicamente eles pegaram uma moto carburada 2008 e 2009, simplesmente meteram o mesmo cabeçote lá. Só que a 150, qual é o ponto mais fraco dela? É a guia de válvula, né? A guia de válvula ela entra na prensa, e com essa questão de elevar a temperatura, não sei o que, igual acontece aqui, a guia ela acaba ficando frouxa, você tira e coloca com a mão. Só que a guia você tem o recurso de você ter no mercado guias mais grossas, você ajusta no torno e consegue colocar ela prensada. Então o custo é bem menor do que a troca de uma peça dessa. Tá? Então o que acontece? Quando o cabeçote trinca, não tem o que fazer. Tá? Existem pessoas que preenchem de solda, refaz arroz, que tal, funciona? Funciona. Tem pessoas que trocam o cabeçote, colocam um novo, colocam a vela mais fina, colocam da 2018, funciona? Melhor ainda, se o seu cabeçote está com aquela, das mais antiguinhas, com aquela vela grossa, DPR8, se eu não me engano, se eu não me engano é a mesma vela da Fan 08, e você muda para uma vela mais fina, que é aquela velinha igual da Twister, já vai melhorar bem. Se você colocar um cabeçote da XRE 2018, vai melhorar mais ainda, porque a vela é fina e tem muito material e dificulta muito mais para trincar. Então eles foram melhorando, mas o problema não foi resolvido. Então, às vezes até eu mesmo, né? Poxa, a moto é excelente, tanto a XRE quanto a CB300, a gente fala, pô, dá vontade de comprar, mas e o cabeçote? Será que vai ser fácil achar uma que não esteja o cabeçote zoado e tal? Então por isso que eu estou dando essa dica. Faz o teste na sua moto, na moto que você vai comprar, vai lá com a gasolininha, pode ser com água, mas eu prefiro gasolina. Gasolina tem uma densidade que você consegue ver melhor a bolha. E ver se ele não está trincado. Se ele estiver trincado, não tem jeito, vai ter que consertar. Agora, qual é o pulo do gato? Qual é depois se a moto estiver boa, ou depois que você consertar a sua moto, o que você tem que fazer para não queimar dinheiro novamente, para não gastar uma fortuna, a moto ficar parada, ter que abrir motor, então você vai depender de mão de obra, o mecânico não fazer coisa errada, enfim. Qual a dica que eu dou para você não ter mais problema com cabeçote? A cada 10 mil quilômetros fazer a verificação da regulagem de válvula. Que isso? Então veja bem, se eu falei para você que todo o conjunto está trabalhando aquecido, está trabalhando de uma forma irregular, diferente do que ele foi projetado. Ele foi projetado com uma moto, esse cabeçote ele foi projetado com uma moto 250 carburada. Colocaram numa 300 injetada. Então, todo esse conjunto que está fazendo as válvulas subirem, na prática o que está acontecendo? Está desregulando as válvulas. As válvulas estão ficando presas, tanto a de escape como a de admissão. Então o que vocês têm que fazer a cada 10 mil quilômetros? Encostar a moto numa oficina e pedir uma verificação da folga das válvulas. Tá? Isso é um procedimento simples. Tá?
mecânico ele vai tirar a tampa de válvula, tá? São 3 parafusos aqui, né? Tira a tampa de válvula. Vai ter o custo de ter que trocar a junta, né? O correto é trocar a junta e trocar os 3 retetores em cima. O mecânico vai colocar a moto no ponto e vai vir com uma lâmina fazer a verificação das folgas das válvulas, tanto de admissão como de escape. Vai pegar o manual lá, o manual diz uma folga X, uma folga Y. Ele vai fazer a medição. Tá tudo ok? Fecha. Até se você desconfia do mecânico, baixa lá na internet o manual de serviço ou pesquisa, vê quais são as folgas e fica lá do lado dele na hora que ele for fazer a medição. Vê. Faz a medição, tá dentro da medição, junta nova, 3 retentorzinhos da tampa nova, fecha e tchau. Sem problema. Daqui 10 mil quilômetros você volta. 10 mil quilômetros voltou, passou a lâmina, a válvula ficou presa. Opa, vai ter que fazer o ajuste de válvula. Tá? É um procedimento um pouquinho mais complexo, mas não tem segredo nenhum. Né? Aí nesse caso vai ter que tirar aqui os comandos do lugar. Vou tirar aqui para você ver. Vai ter que tirar os 2 comandos do lugar. Vai ter que tirar esse chapéuzinho aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. Então aqui. Se vocês, o mecânico fez a medição e opa, as válvulas estão presas. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que tirar os comandos, né? Vai ter que soltar essas peças aqui. Tirar os comandos. Fazer a medição para ele fazer a troca dessas pastilhas aqui. Essas pastilhas, elas ficam aqui, ó, na válvula, tá? Hoje em dia já tem no mercado paralelo, mas eu aconselho sempre peça de motor, usar peça original, não custa tão caro na Honda. Então assim, essas pastilhas elas têm medidas, elas mudam décimos de milímetro, né? Então, se a válvula ela subiu 10 décimos e a pastilha aqui, sei lá, ela tem uma medida X, o mecânico vai ter que ir na concessionária pedir uma pastilha dessa com a medida 0,10 mais fina, mais fina do que está aqui, para quando ele fazer a montagem voltar a folga da válvula. Tá? Aí com isso o motor ele vai funcionar corretamente. Mas você falou que o cabeçote já não é dessa moto, ele não foi projetada para essa moto. Então isso vai resolver no quê? Veja bem, o cabeçote realmente é um cabeçote projetado por uma Twister 250 por uma moto carburada. Só que a Honda, quando o engenheiro faz os testes e tal, se ele colocou esse cabeçote numa moto é porque ele estava dentro dos padrões que deveria estar. Por isso que foi colocado na moto. Porque um engenheiro ele acredita que todo mundo vai seguir as manutenções. E está lá no manual para esse tipo de manutenção ser feita, só que ninguém faz. Tá? Então o fato de você não fazer essa manutenção é o terceiro elemento que precisa para dar problema. Tá? Então, no meu tempo, na minha época de oficina, todos os clientes, sem exceção, todos os clientes que fizeram o cabeçote com a gente, tá? Deixamos lá montadinho, bonitinho, até quando a gente faz a montagem, a gente até deixa pela experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, a gente até deixa uma folga maior. Né? Um ponto que fique uma folga maior, mas que não dê barulho e não atrapalhe o funcionamento da moto. Tá? A gente deixava uma folga maior porque a gente já sabe da tendência da moto subir a válvula. Então, de repente, às vezes o cliente ele ia rodar 20, 30 mil quilômetros e a válvula não ia subir. Então, o cliente não ia ter o trabalho,
o trabalho para encostar a moto, para deixar numa oficina, porque uma substituição de pastilha já é um serviço um pouco mais complexo. Não chega nem aos pés da substituição de um cabeçote, mas é um serviço que é diferente de uma simples verificação, né? Então, às vezes o cliente fazia um serviço com a gente, ele rodava 10 mil quilômetros, a gente ia lá, colocava a lâmina, opa, tá tudo certo, pode ir embora. Voltava com 20 mil quilômetros, colocava a lâmina, às vezes acontecia de ter que fazer o ajuste de válvula, às vezes acontecia de ele fazer com 30 mil quilômetros, dificilmente passava dos 30 mil quilômetros, na verdade nunca vi nenhuma passar. Mas só o fato do cliente fazer esse tipo de verificação a cada 10 mil quilômetros, nunca mais eu vi cabeçote de CB300, pelo menos que ia na nossa loja, trincar. Tá? Então essa aí é o pulo do gato que eu tinha para dar aí para vocês. Tá? É uma moto excelente, tá? Tanto a XRE como a CB300, só que é uma moto que tem esse defeito crônico. E realmente, quem tem essa moto ou quem está pensando em comprar tem que levar isso em consideração. Tá? Porque se for, por exemplo, fazer... Eu não gosto muito de falar de valores porque o vídeo ele foi feito para ficar anos e anos aí no YouTube. Né? Mas hoje em dia, só um cabeçote desse aqui deve custar uns R$2.000, só a carcaça. Fora se você precisar trocar válvula, aí vai precisar trocar retentor, vai precisar fazer o pastilhamento, né, que é a regulagem das válvulas, tem juntas, tem mão de obra, tem óleo, tem filtro, então é um serviço caro, né, é um serviço aí que se a gente for parar para pensar é uma bela porcentagem do valor da moto. Tá? Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para dar umas dicas, servir como dica aí para vocês, para identificar se a moto está com problema. Tá? Expliquei o porquê que acontece isso. E agora, né, finalizando o vídeo, eu expliquei para vocês qual procedimento vocês têm que fazer para, uma vez que a moto esteja em ordem, né, não, esse procedimento que eu estou te falando é para uma moto estar em ordem. Se a moto ela trincou o cabeçote, não tem jeito. Tem que trocar, tem que consertar e depois, para você não ter mais esse tipo de problema, é a cada 10 mil quilômetros fazer uma verificação de válvula, que é normal de qualquer moto. Né? É mesmo uma Titan. O manual manda lá você verificar a válvula. Às vezes o dono da moto ele não verifica e fica rodando muito tempo com a moto batendo válvula, por exemplo. Aí o que acontece? Lá na cabecinha da válvula, amaceta tudo, fica tudo esmagado. Aí quando ele encosta para regular, não dá para regular, porque amassou a cabeça da válvula. Aí tem que tirar o cabeçote, trocar a válvula, retentor, fazer assentamento, às vezes tem que trocar a guia, então é um custo maior. A mesma coisa é aqui, numa CB300 e numa XRE, só que aqui o custo é bem mais elevado porque a gente está falando de uma peça cara. Então é isso. Cada 10 mil km faça a verificação, se o mecânico, se a sua está ruim, dá essa dica para o mecânico aí que eu falei ao longo do vídeo, monta com uma folga maior a válvula, porque a tendência da válvula é sempre ela subir. Se ela subir, ela vai deixar a válvula presa, certo? Nunca encontrei uma CB300 com válvula solta, sempre válvula presa, ela vai subindo porque a sede vai enterrando na carcaça de alumínio. Tá? Do jeito que eu estou falando aqui, assim, não é que ela sai enterrando e vai pular para fora, não, é questão de décimos de milímetro, é tudo muito preciso aqui dentro. Tá? Esses décimos de milímetro que ele vai subindo já é o suficiente para alterar a regulagem de válvula, que também é muito precisa. Tá? Então, se a sua moto tem esse tipo de problema, faça a correção. Se possível, peça para o mecânico deixar uma folga um pouco maior, desde que não fique batendo válvula. Isso a gente, na época da oficina, a gente via caso a caso. Tá? Ou, se o mecânico quiser fazer, deixa no padrão que o manual manda. E depois que o motor feito, a cada 10 mil quilômetros, deixa marcadinho, a cada 10 mil quilômetros tem que parar na oficina de confiança e falar, faça a verificação da folga das válvulas para mim. Se a válvula estiver presa ou solta, mas é muito difícil a válvula soltar, mas se a válvula estiver presa, faça o que a gente chama de pastilhamento, né, que é fazer a medição e fazer as trocas das pastilhas para a válvula voltar a ter a folga correta. E fazendo isso a cada 10 mil quilômetros, o cabeçote
não vai trincar mais. Pelo menos na minha época de oficina, depois que a gente encontrou esse pulo do gato aí, nunca mais. Quem fez o cabeçote e quem continuou a cada 10 mil quilômetros vindo fazer a manutenção, nunca mais perdeu essa peça. Tá? Então é isso aí. O objetivo desse vídeo é aquilo que eu sempre falo aí pra vocês, é deixar a moto filé, gastando o mínimo possível, protegendo o seu bolso. Bora pra próxima.